Vamos abaixar a nossa fronte e vamos invocar o Espírito Santo de Deus agora na nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, nesse momento nós te invocamos para que o Senhor tome posse da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser. Ó Espírito Santo de Deus, vem viver dentro de cada um de nós, para nos iluminar, para nos dar sabedoria, para nos dar força e vigor para a luta, para nos ensinar, ó Espírito Santo de Deus, os caminhos que temos de trilhar. Guie os nossos passos. Está escrito na Escritura Sagrada que o Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós te invocamos agora para que a tua luz nos ilumine e nós saibamos como proceder nessa situação em que nós vivemos. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui no teu nome. E o Senhor disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem no teu nome, o Senhor estaria no meio delas. Vem cumprir a tua promessa, Senhor Jesus. Citamos agora a presença do Senhor Jesus agora em nosso meio. Citamos a presença do Senhor Jesus agora conosco. Citamos a presença do Senhor Jesus em nossa vida agora, para nos fortalecer, para nos dar fé, para nos dar confiança, para nos ensinar a viver uma nova vida, para nos ensinar a nascer de novo, para nos ensinar a ter toda a força que nós precisamos para vencer todas as ciladas do demônio e todas as adversidades que ele coloca na nossa vida. Citamos a presença de Jesus. Nós pedimos as tuas bênçãos, Senhor Jesus, para a nossa vida. Os que creem, digam amém. Amém. Assim seja. Eu quero trazer hoje aqui uma palavra que está no livro de Lucas. É só um versículo, mas de uma importância tão grande que nós devemos tomar posse disso. Está em Lucas, no capítulo 22, no versículo 29. Jesus disse àqueles apóstolos: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Então Jesus naquela hora, ele diz assim aos discípulos: assim como o Pai me entregou um reino, eu confio a vocês este reino que o Pai me entregou. Veja então a responsabilidade que nós temos nessa vida. A vida nossa não pode ser uma simples vidinha, não. Porque nós temos entregues em nossa mão um reino que Jesus nos confiou. Por isso é que está escrito aqui na Escritura Sagrada que ele nos quer reis e sacerdotes, nação santa e povo separado de Deus, para Deus. Então quando Jesus nos diz que ele recebeu do Pai um reino e ele confia a nós este reino, nós devemos tomar posse disso. E devemos viver a vida possuindo esse reino, vivendo esse reino, transformando esse reino e tendo a posse desse reino. Agora veja onde é que está a dificuldade de nós pegarmos esse reino. Porque quando Satanás tentou Jesus, ele levou Jesus ao alto e disse: veja, tudo está aí, eu tudo isso vou te dar se você prostrar aos meus pés me adorar, porque tudo isto é meu, tudo isso me foi dado, tudo isso me foi confiado. Então, onde está a guerra? O demônio acha que todo esse mundo é dele. O demônio crê que todo esse mundo é dele. O demônio toma posse desse mundo, anarquiza tudo, porque ele acredita que o reino deste mundo é dele. Mas Jesus disse: não, o Pai me confiou este reino, e eu confio a vós. Eu vou-lo confio. Então a nossa guerra é essa. É uma guerra de reinos. O reino é nosso. E nós temos de confiar nisso. Nós temos de crer nisso. E temos de viver isto. E temos de fazer força para tomar posse desse reino. Contra nós está o demônio que diz: não, esse reino é meu.
não é, seus? Esse reino é para mim. Então, essa eterna luta do demônio contra nós é porque ele quer tomar posse do reino que é nosso, porque Jesus nos confiou, e ele quer tomar posse desse reino para ele. Por isso que ele faz todas as mandingas, todas as desgraças, todos os problemas ele faz para se apossar do reino que é nosso. A nossa vida só vai endireitar, a nossa vida só vai ter sucesso quando a gente crer definitivamente que nós temos um reino que nos foi confiado por Jesus e temos que tomar posse desse reino e temos de viver uma vida nesse reino. Não podemos crer que o reino seja de Satanás. Não podemos crer que a nossa vidinha chula, porqueira, seja aquilo que Deus destinou para nós. Não. Deus destinou para nós um reino. E Jesus nos entregou o reino. E é este reino que nós temos de viver. É nesse reino que nós temos de viver. Aí nós vamos dizer assim, mas como é que eu vou viver este reino? Então vamos partir para um texto que está na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 9. Claro que se Deus nos dá este reino, obviamente Ele nos haverá de dar forças, de nos dar inteligência, de nos dar luz, de nos dar possibilidade de vivermos esse reino. Deus não iria colocar à nossa disposição uma coisa que nós não pudéssemos tomar posse, uma coisa que nós não pudéssemos usufruir. Jesus confiou a nós o reino e agora nós não tomamos posse porque somos fracos, porque não conseguimos, porque não temos inteligência, porque não temos cabeça, porque não temos fé. Aí ele ensina. Olha como ele ensina na primeira carta do apóstolo João, em que ele diz, no capítulo 4, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Atinaram bem a estrutura que Deus coloca à nossa disposição? O reino é para nós. Nós temos de viver esse reino. Agora, o demônio quer o reino para ele. O demônio vem com todas as forças. E aí a gente diz, mas eu não consigo vencer, eu não consigo atinar para isso tudo, eu não consigo derrubar essa luta, eu não consigo vencer essa luta. Mas aí é a Escritura que nos ensina. A Escritura que nos ensina. O amor de Deus foi tão grande, que Ele mandou o seu Filho aqui à Terra para nós vivermos por meio dele. E é só por meio de Jesus que nós vamos conseguir vencer a cilada do demônio. Não tem ninguém que vença o demônio. Não tem ninguém que vença a vidinha que o demônio quer tomar de nós. Não tem ninguém que faça isso, a não ser o Senhor Jesus. É por meio dele que nós temos de viver. E quando a gente vive por meio de Jesus, uma coisa nós podemos ter certeza: a vitória é certa, o sucesso é certo, porque Jesus não é derrotado, nem por ele, nem por intermédio daqueles que creem nele. Nós temos a vitória certa, o sucesso é certo, porque ele veio ao mundo para que nós vivêssemos por meio dele. É o jeito que nós temos de viver, é por meio dele. Vamos voltar aqui no Evangelho de João. O Evangelho do mesmo João que escreveu essa carta, dizendo que nós temos de viver por meio de Jesus. Então, no Evangelho de João, no capítulo 3, que é um capítulo profundo, eu quero que vocês guardem o capítulo 3 de João, que é onde ele diz que nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nos tornar novas criaturas. Nós precisamos ser novo homem, nova mulher. Nós temos de nascer de novo. Nós temos de mudar a nossa vida. Nós temos de transformar a nossa vida. Nós temos de viver por intermédio de Jesus, por meio dele. E ele diz no versículo 35 e no versículo 36. O Pai ama o Filho. O Pai Celestial ama o Filho Jesus. E todas as coisas tem confiado às suas mãos. Então, quando a gente vai viver por intermédio de Jesus, nós temos de crer que o Pai confiou nas mãos do Senhor Jesus tudo, e é das mãos dele que nós vamos buscar. Aí nós vivemos uma vida buscando da mão dos outros, da mão dos bancos, da mão dos parentes, da mão dos amigos, da mão de pessoas, e nós, em vez de buscar da mão dele, porque está escrito aqui, todas as coisas o Pai entregou na mão de Jesus.
Então está na mão de Jesus. Estão na mão de Jesus todas as coisas. E é dele que nós temos de buscar. É com ele que nós temos de conversar. É dele que nós temos de receber. Aí continua o versículo 3. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho Jesus e quem vive por intermédio de Jesus vai ter a vida eterna. Ou seja, a partir de agora, para sempre, a vida eterna. É uma vida diferente. Que vida é esta? Ele disse: o diabo vem aqui para vos matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida que Jesus tem para nós é vida abundante. É vida cheia de vitória, cheia de sucesso. É esta vida que ele tem para nós. E quando a gente crê nele, a gente tem a vida eterna. A partir de agora, por toda a eternidade. Aí ele diz assim: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho? O que é ser rebelde contra o Filho? É não aceitar o Filho. É não ir buscar o Filho. É não crer no Filho. É não pedir ao Filho. É não implorar ao Filho. É não buscar das mãos do Filho onde estão todas as coisas. Isso é ser rebelde contra o Filho. Todavia, aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Ou seja, desde agora ele não vai ver a vida. Então, se alguém está contente com a vidinha que vive, com as dificuldades que vive, com os problemas que vive, então continue vivendo assim, na luta contra o demônio tirando as oportunidades, o demônio atacando todas as oportunidades. Mas quem quer a vida em abundância, quem quer essa vida, vai procurar o Senhor Jesus, que tem todas as coisas. Então quem é rebelde contra o Filho não tem essa vida, não tem essa vida abundante que Jesus trouxe para nós, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Gente, isto é muito grave, isto é muito grave. Se eu não vou buscar em Jesus a vida abundante que ele quer me dar, que ele tem para me dar, que ele gosta de me dar, se eu não vou buscar essa vida, eu vou perder esta vida e, além disso, eu vou ter a ira de Deus contra mim. Olha só o que acontece com aqueles que não buscam ao Senhor Jesus. A ira de Deus permanece contra ele. Por isso, tanta desgraça, tanta tristeza, tanta amargura, tanto problema, tantos ataques demoníacos na nossa vida. Por quê? Porque a ira de Deus permanece sobre aqueles que não vão buscar o Senhor Jesus. Não é muito mais fácil a gente crer na Escritura Sagrada? Não é muito mais fácil a gente buscar a Escritura Sagrada e a gente crer nisto e viver essa vida que Jesus tem para nós? Por falar na Escritura Sagrada, eu gostaria de dar apenas um dado para vocês creem na Escritura Sagrada. Essa Escritura Sagrada foi escrita por 40 autores, que não se conheciam e não viveram na mesma época. Foi escrito por 40 autores durante 1600 anos, em locais diferentes, não se conheciam, não sabiam, não se viam, e eles escreveram essa Escritura. E uma coisa interessante, a Escritura tem uma unidade de pensamento. Não tem um lugar sequer que um seja contrário ao outro. Não tem um versículo sequer que seja contrário ao outro. Então isso aqui só pode ser obra de Deus, só pode ser obra do Espírito Santo. Que, como se explica que durante 1600 anos, 40 homens que não se conheciam, que não se viam, escreveram esses livros numa unidade de pensamento. Nenhum contrariou o outro. Nenhum teve oposição ao outro. Então isso só pode ser de Deus. Então nós temos de crer na Escritura Sagrada, porque é a Escritura Sagrada quem vai nos oferecer a segurança divina. Agora, para nós crermos nessa força de Deus, vamos ler aqui no capítulo 3 de Provérbios, no versículo 5, olha o que está escrito aqui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Larga a mão de pensar que você sabe alguma coisa. Larga a mão de pensar que você entende alguma coisa. Entrega na mão de Jesus e o problema é teu. Eu estou aqui nessa terra, eu confio em ti. O Senhor resolva. E Ele vai resolver. Então está escrito aqui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele
endireitará as tuas veredas. Amém. Entenderam bem, gente? O único que pode endireitar as nossas veredas, o único que pode endireitar a nossa vida, chama-se o Senhor Jesus. E é nele que nós temos de buscar, e é nele que nós temos de confiar. Isso está em Provérbios 3. Veja no Salmo 84, vamos aqui procurar o Salmo 84. O Salmo 84, no versículo 12, olha o que está escrito aqui. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A felicidade da nossa vida só virá quando a gente confiar em Deus, quando a gente confiar no seu Filho Jesus. Só aí que virá. Mas entregar de todo o coração não é entregar de vez em quando, não é de vez em quando falar, oh Jesus, ou então só Deus. Quanta gente tem essa mania? É só Deus, Deus. Mas falando da boca para fora, isso não resolve nada. O que resolve é chamá-lo. Senhor Jesus, eu estou aqui, eu preciso de ti, resolva a minha vida. E ele vai resolver. Está escrito, feliz o homem que confia no Senhor. E vamos ver aqui o Salmo 25, que é um outro salmo lindo, que diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Nós temos de colocar a nossa alma na mão de Deus, em todo instante, em todo momento. Deus meu, em ti eu confio, e eu não serei envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Isso é a promessa de Deus. Com efeito, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então há aquele que deve estar dizendo assim agora, mas então por que acontece tanta coisa que parece nos envergonhar? Por que acontece tanto problema? Deus permite muitas vezes os problemas para provar a nossa fé. Eu tenho enfrentado tanto problema na minha vida que se eu não confiasse em Deus, eu já tinha desistido. Ah, que Deus é esse? Tanto inimigo, tanta gente me prejudicando, tanta gente querendo me perseguir, tanta gente querendo a minha derrota. Que Deus é esse? Não, mas eu confio nele. E se esta prova eu vou passar. Se esta prova eu vou passar. Aqueles que estão passando prova, creiam que Deus tem para eles um fim melhor. Que Deus tem para ele a vitória, o sucesso. E vão ser envergonhados. Está escrito aqui, a ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti eu confio. Não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Espere em Deus, e nenhum de vocês será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Eu queria, afinal de contas, agora orar com vocês o Salmo 30. O Salmo 30, que é um salmo especial, que diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Vocês podem dizer assim, mas como é que o pastor Francisco, o doutor Francisco vai orar isso já exultando, já agradecendo, se os problemas estão aí à nossa volta e se os problemas parecem cada vez maior? Não, ele já me deu o livramento. Ele já me deu o livramento. Ele já me deu o livramento. Os homens podem até tentar não me deixar ficar livre. Os homens podem até tentar, mas é prova que Deus está me dando e eu sei que eu vou ter a vitória e o sucesso. Ele vai me dar em nome de Jesus, eu tenho certeza disso. Então eu já vou agradecer. Senhor, eu te exalto, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque tu me livraste e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Continua aqui. Senhor meu Deus, eu clamei por socorro e clamei mesmo, e tu me saraste. A minha situação já está salva, porque da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois santos, e dai graças ao seu santo nome. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor tem acompanhado a minha vida, e quando há muitas vezes nela eu me senti perdido, eu senti que era o fim, que não tinha mais chance, que não tinha mais solução, que não tinha mais saída, o Senhor apresentou a saída para mim e o Senhor me livrou. Quem conhece a minha vida sabe disso, que às vezes a coisa se fecha de tal maneira que muita gente pensa, agora acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Eu tenho uma figura lúdica na minha cabeça, daquele sujeito que foi visitar um hospício, e chegando lá,
um louco pegou um machado e começou a correr atrás dele. E ele corria, o louco atrás, ele corria, o louco atrás, ele corria, o louco atrás. Até que chegou num corredor com as portas tudo fechadas. Ele encostou na parede e falou, agora não tem jeito, agora não tem jeito. Aí o louco entregou o machado para ele e falou, agora é sua vez, corre atrás de mim. Essa é a nossa fé, né? Muito bem, e continua aqui. Ao anoitecer, pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Ontem eu posso ter dormido chorando, posso ter dormido triste, posso ter dormido cheio de amargura, cheio de tristeza, mas a alegria virá pela manhã hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade eu não serei abalado. Deus tem para mim e para todos nós aqui a prosperidade. Gente, a fé é esta. Não orejem, não vivam uma vida de conformidade, não. Deus tem para cada um de nós a prosperidade, e nessa prosperidade nós não seremos abalados. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Essa montanha aqui há 77 anos é forte. Os inimigos já tentaram por muitas e muitas vezes abalá-la, mas ele não deixou abalar. Por ti, Senhor, clamei. Por ti, Senhor, eu implorei. E o Senhor ouve, Senhor, e teve compaixão de mim, e o Senhor foi o meu auxílio. Converteste o meu pranto em alegria. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, graças te darei para sempre. Amém? Amém. Que Deus esteja conosco no dia de hoje, para nos dar a vitória, para nos dar o sucesso, para mim pessoalmente, para todos vocês, na vida pessoal. Creio nisso, creio nisso. Busque o Senhor Jesus. Não tenho medo, não tenho medo. Busque o Senhor Jesus, que Ele vai transformar a vida de cada um de vocês. Deixe as coisas que Deus não gosta. Deixe as coisas que Deus não gosta. E avancem para a vitória e avancem para o sucesso. Amém? Amém. Vamos então agora fazer o nosso pedido, né? Estendemos as nossas mãos e cada um faça o seu pedido. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós concordamos com todos os pedidos que foram feitos aqui, se forem para a tua honra e glória e para o bem daqueles que pediram. Senhor Jesus, nós te agradecemos a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra de todo o mal, Senhor. Porque teu, só teu, Senhor, é o poder, o louvor, a honra e a glória para todos sempre. E o reino. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.